alguns assuntos importantes têm ficado para trás nas nossas sequências didáticas. Está anunciado que vamos chegar à Semana de 22, movimento importante da arte moderna no Brasil, mas no contexto do modernismo não podemos deixar de falar de arquitetura eclética, do Art Nouveau e do simbolismo e do movimento das artes e ofícios. São assuntos que fazem parte da construção da modernidade no nosso dia a dia, na arquitetura, não somente na pintura e nas artes, e que vou tentar então nesta aula, que seria na realidade várias aulas, que são assuntos importantes que estão sendo agrupados aqui para a gente fechar esses conteúdos que estão ficando para trás. Mas a arquitetura eclética, por exemplo, já está citada em nosso livro desde o capítulo 14, com o qual começamos o ano, sobre neoclassicismo, romantismo, realismo. Na página 198, a arquitetura do final do século XIX, já afirma: na arquitetura, os arquitetos e engenheiros procuraram responder às novas necessidades urbanas criadas pelos novos ciclos de industrialização. Então, o que acontece é que no livro de Graça Proença, esses assuntos estão espalhados. E vamos ver novamente ela falando sobre arquitetura no capítulo 17, sobre impressionismo, onde vai, naquela página no final do capítulo, diálogos, onde toca assuntos um pouco fora da curva do tema do capítulo propriamente, vai falar de renovação, quando estações ferroviárias são transformadas em hotéis, em galerias de arte, em outros tipos de uso, e ligados também a essa remodelação da arquitetura, que de algum modo também tem a ver com a chamada arquitetura eclética. E ainda, no capítulo sobre arte brasileira, além do academicismo, com o qual fechamos o semestre passado, há também uma parte aqui importante que se chama Novas Tendências na Arquitetura, na página 253. Vou ler só o comecinho desse texto para vocês. Com a chegada da missão artística francesa, o barroco da arquitetura brasileira foi substituída pelo neoclássico. Mas no fim do século XIX, nas primeiras décadas do século XX, uma renovação trouxe outras tendências europeias, o Art Nouveau e o ecletismo. E vai falar aqui então do Teatro Amazonas e do Teatro José de Alencar, que vou mostrar nesta aula para vocês. Então, como disse, esses assuntos ligados à arquitetura, no livro da Graça Proença, estão espalhados e vão encontrar novamente espaço no capítulo 24, bem mais à frente, chamado Arquitetura da Primeira Metade do século XX. E vou ler aqui, depois das primeiras sentenças, Arquitetura Moderna, na página 316. É possível dizer que a arquitetura moderna teve início na segunda metade do século XIX, quando surgiram as primeiras grandes construções em estrutura metálica, com formas totalmente originais se comparadas ao que se fazia até então. Como exemplo, pode ser citado o Crystal Palace, da imagem aqui, tem foto no livro, projetado por Joseph Paxton, em 1851. A Torre Eiffel, imagem também no livro, e assim vai. Então, estamos falando do começo do século XX, do final do século XIX, e a arquitetura, como vemos no nosso livro, não mereceu uma análise em sequência, está espalhado em diferentes capítulos, certo? Vou tentar dar unidade, então, nesta aula para essa questão. E o Art Nouveau, no nosso livro didático, merece um capítulo exclusivo para ele, que é o capítulo, estou procurando aqui, é o capítulo 15. Então, vou tratar aqui do Art Nouveau. No nosso livro ele merece, como já disse, um capítulo exclusivo. E fala também da arquitetura, nesse capítulo Art Nouveau, certo? Que vamos focar nesta aula ligado à arquitetura, ao urbanismo, às novas formas decorativas. E assim, então, ficamos nas minhas referências ao livro didático e vamos à minha aula. Aí está o Crystal Palace, Palácio de Cristal, a primeira grande exposição internacional da indústria, certo? Então, vamos ver essas imagens e tentar entender o contexto em que essa arquitetura está encontrando expressão. Aí estão outras imagens, foi uma construção completamente inovadora na época. Tem vários textos aqui que eu não vou ter tempo de ler, ficam nos arquivos para vocês consultarem no AVA, vou tentar ler alguma coisa deles pelo menos, vamos lá para contextualizar.
No século XIX, o mundo passava por uma grande transformação tecnológica, a Revolução Industrial. Em maio de 1851, Londres recebeu uma grande feira internacional, aberta pela Rainha Vitória, durou 6 meses, recebeu mais de 14 mil expositores, apresentando diversos produtos de todo o mundo. Essa construção, então, antecipa o início da arquitetura moderna, incorporando os recentes avanços industriais. Tem aqui um link interessante, uma questão acadêmica, um texto mais analítico, que vai dar informações. Por exemplo, o Palácio de Cristal consumiu 1/3 do ferro produzido na Inglaterra na época, reproduziu elementos do gótico, certo? Isso aqui é interessante, porque apesar de enunciar a arquitetura moderna ligada à engenharia, ainda os elementos estéticos do gótico, para ter alguma referência decorativa, alguma referência estilística, certo? Como está dito aqui embaixo, a partir das exposições universais surge uma nova linguagem arquitetônica e do uso de materiais, grandes estruturas, ocupação de grandes áreas, e vamos em frente. Ainda mais um texto acadêmico aqui. Esse assunto das feiras internacionais é um assunto importante e muito pouco abordado nos livros didáticos, talvez na historiografia. Além dessas exposições internacionais, vou falar de 2 exposições internacionais que aconteceram no Brasil e que marcam, portanto, esse conceito de modernidade na arquitetura, mas também na urbanização, na vida cotidiana, na situação social, certo? Então, a Feira de Londres é um marco da era vitoriana. A indústria, legatária da tradição artesanal, ainda não conseguira filtrar seus excessos. A questão do artesanato, que vamos ver no Art Nouveau e no movimento de artes e ofícios na Inglaterra. Então, a falta de sobriedade manifestava-se na profusão de estilos, na tentativa de demonstrar que a máquina, a tecnologia, poderia se equiparar à mão humana. Essa mistura de estilos é o que conhecemos como ecletismo, certo? E vai haver, então, uma espécie de conflito entre a arquitetura artística, a arquitetura dos arquitetos, que fazem referência a esses estilos anteriores, e a arquitetura dos engenheiros, que busca mais a lógica da técnica, a frieza da racionalidade. E aí, a diferentes contextos, ficam os textos para vocês buscarem mais informação no AVA, então, meus jovens. E aí está o começo da construção do Palácio de Cristal. A gente vê aqui a estrutura claramente definida. E esse slide, ele interrompe aqui essa fala sobre o Palácio de Cristal, porque esse será o resultado no futuro dessa arquitetura dos engenheiros, certo? Que teria começado nos Estados Unidos, não em Nova York, mas em Chicago. Após um grande incêndio que destruiu parte da cidade, começaram então a ser aplicadas essas novas tecnologias com construção de arranha-céus, com o primeiro elevador. E essas informações então seguem aqui para vocês, ligando a questão da tecnologia com a arquitetura, certo? E aqui no texto em cima, em vermelho, já tem uma outra questão que virá depois. Vamos lá. Um dos princípios básicos do modernismo foi a renovação da arquitetura, com a rejeição da arquitetura do século XIX expressada no ecletismo. Este aspecto foi criticado já pelo pós-modernismo, que utilizará novamente a revalorização histórica. Então já estamos vendo que foram rejeitadas os estilos históricos pelo modernismo, mas já no pós-modernismo, que já é outro movimento, que já é pós-moderno, volta a se fazer referência aos estilos históricos, certo? Como sabemos, a questão da estética é uma questão dinâmica, assim como a sociedade. Voltamos aqui então, desse pequeno parêntese que anuncia o que virá com a modernidade já no século XX, ao Palácio de Cristal, com sua estrutura, como já dissemos, usando elementos do gótico. O vencedor desse concurso para construção em curto prazo e desse edifício gigantesco era um construtor de estufas para plantas. Então aqui vemos que ele incluiu uma árvore dentro do seu projeto, certo? A árvore ficou encerrada. Esse projeto recebia a luz do sol, tinha grandes fontes. Aí está uma gravura da inauguração com a Rainha Vitória, diz que bateu um vento, ela ficou toda molhada com a água da fonte. Aqui a fonte já faz referência à engenharia e água encanada, esses elementos da modernidade, do conforto urbano que vimos no impressionismo. E a grande função dessas grandes feiras internacionais era a propaganda dos produtos industriais e de agricultura, dos avanços tecnológicos de cada país. Era uma espécie de grande shopping center, de grande mostruário dos produtos de cada país. Em Inglaterra, nós sabemos, com a era vitoriana, era o grande carro-chefe, o trem que levava adiante o processo de modernização.
Então aí estão esses pavilhões mostrando as grandes novidades tecnológicas, artísticas, culturais também. Com o passar do tempo, o pavilhão fica rodeado pela cidade, cai em decadência e finalmente em 1936 é totalmente destruído por um incêndio. Um projeto chinês de 2013 tinha uma nova proposta de reconstrução desse grande pavilhão, que seria transformado num centro de eventos, hotel, e isso foi rejeitado pela comunidade local e é apenas um projeto, certo? Então, fechamos o Palácio de Cristal. Há livros que dizem muito claramente não se pode falar de modernidade sem falarmos do Palácio de Cristal, porque ele reúne esses elementos da economia, da sociedade, da arquitetura e dos estilos, é uma síntese de todas essas questões. E em 1900 há também uma grande exposição universal em Paris, vamos lá, realizada para celebrar as conquistas do século, o desenvolvimento do século XX, o estilo predominante é o Art Nouveau. Não foi a primeira exposição internacional no território francês, ficou famosa pela celebração do centenário da Revolução Francesa e pela construção deste que será o símbolo da capital, a Torre Eiffel. Então aí temos a Torre Eiffel iluminando, já falamos que a eletricidade, assim como a água encanada e o transporte e o telefone, o cinema, todos esses elementos da modernidade fazem parte deste momento. Chama atenção para esses edifícios sombrios ali embaixo da Torre Eiffel, quase que uma referência à Idade Média, ao passado, e o contraste então da sombra com a luminosidade e o progresso da Torre Eiffel. Aí está no cartaz elementos do Art Nouveau, extremamente decorativo. Essa foto aqui ao lado direito é muito engraçada. Temos esse globo, disse que acima desse globo havia um restaurante e teria colapsado uma parte da estrutura, um acidente que teria ocorrido. Então vemos todas essas dificuldades e até essas referências meio ao zodíaco nesse globo. Então, essa modernidade que caminha aos trancos e barrancos. Aqui temos fotos, registros da construção da Torre Eiffel. Chama atenção para essa foto acima à direita, onde vemos ainda essa curva graciosa dessas torres que vão sendo levantadas, ainda fazendo referência ao movimento Art Nouveau, com seu dinamismo, elementos florais, dinâmicos, que de algum modo desaparecem quando se constrói o arco. E aí está então a entrada da Feira Internacional de 1900, com o pavilhão das águas ao fundo, a Belle Époque, que os impressionistas vão ilustrar de modo tão otimista, e esses elementos que já mencionamos, ligados ao gótico, essa engenharia que ainda não consegue se desligar das referências do passado, de algum modo para valorizar, para mostrar que ainda tem referências artísticas, certo? Não é apenas a lógica do concreto e do ferro. Quando estávamos em sala de aula, eu gostava muito de perguntar para os meus alunos se isso era moderno, se isso era passado, se isso era futuro, o que eles sentiam com relação a esse grande portal da Feira Internacional de 1900 em Paris. E é curioso, porque o futuro para esses habitantes de Paris dessa época parece tão passado, parece tão hindu, oriental. Então, essa busca para representar o que seria o futuro, não consegue se desvencilhar dessas referências do passado, percebe? Isso é o que chamamos de estilo eclético, que é uma busca de modernidade, não é mais o neoclássico, integra diferentes elementos, tem já a engenharia na escala dos edifícios, mas ainda então ligada a esse passado com referência a diferentes culturas. Aí está um detalhe onde se vê o excesso decorativo, apesar do progresso tecnológico ligado à engenharia. Pavilhão das águas, plena Belle Époque. E aqui é interessante, esse é o pavilhão das minas, da metalurgia e das minas. E vemos como a estrutura metálica da própria indústria, aqui no lado direito, de algum modo se conecta com os elementos da arquitetura do prédio. Então a engenharia e a arquitetura ligadas, né, em diferentes contextos, mas dialogando. E aqui é um elemento que eu quero destacar, que é muito próprio do romantismo. Vocês lembram que o romantismo é uma reação à cultura greco-romana, que era universal, e então cada nação busca a sua própria identidade e vai buscar a sua própria tradição, valorizando sua própria identidade. E vemos nessas feiras, então, exatamente esse aspecto, por exemplo, no pavilhão da Rússia, ou no pavilhão da Áustria, onde já temos elementos aqui do Art Nouveau e da cultura de Viena e daquela época, com o desenho industrial se expressando nessa riqueza decorativa. Vamos ver isso também nas feiras no Brasil, já já.
E um aspecto muito bizarro dessas feiras internacionais na Europa eram os zoológicos humanos. Vamos lá, foram incluídos na exposição, em Paris, vários pavilhões das colônias. Essas exibições exemplificavam a primitividade africana versus o poder, a tecnologia e a cultura francesa. Os zoos humanos com pessoas africanas participando de atividades autênticas, como arte, música e treinamento militar, deveriam educar e entreter o público francês. Informações etnográficas, econômicas e geográficas acompanhavam as exposições, descrevendo os africanos como inferiores e exóticos. Então, aí estão algumas imagens onde o público da Belle Époque podia ver esses povos primitivos e de algum modo se sentir ainda mais ricos, ainda mais elegantes, ainda mais sofisticados. É o colonialismo. E aí está pintado por Pissarro, que vimos no impressionismo, com a ópera ao fundo, esse contexto das grandes reformas urbanas produzidas e estimuladas por Napoleão III, que instruiu o famoso Barão Haussmann a trazer ar e luz para o centro da cidade, unificando os diferentes bairros com avenidas e tornar a cidade mais bonita. Então aí está esse contexto na qual as grandes feiras são realizadas, é a Belle Époque, com água encanada, metrô, aviões começando a voar. Já falamos sobre Santos Dumont nessa época e sua decepção quando a tecnologia é usada para a guerra, que é justamente a decepção com a Belle Époque, quando vem a Primeira Guerra Mundial. Mas ainda estamos com a luz nas grandes avenidas, Renault com seu primeiro carro, a Estátua da Liberdade ali já anunciada, foi mostrada na Exposição Universal de 1878, os grandes bazares. E fechamos então na Europa a grande feira de Londres e a de Paris, e vamos falar do Brasil. E chamo aqui a atenção para vocês do prédio da Academia Nacional de Belas Artes, herdeira da Academia Imperial dos Franceses, construída durante a modernização urbanística de Pereira Passos, prefeito Pereira Passos, em 1908. Arquitetura eclética, totalmente evidenciada por essa riqueza decorativa e essa mistura de estilos. Nunca poderemos dizer que essas cúpulas são greco-romanas, certo? Coloco aqui à direita uma lembrança da fachada da academia do arquiteto Grandjean de Montigny, nosso neoclassicismo mais puro. E sempre chamo a atenção que a continuidade da Academia Imperial dos Franceses na Escola Nacional, não somente de Belas Artes, mas também de Arquitetura, Música, Engenharia, que era a instituição de ensino mais importante da época, construída aqui ao lado do Teatro Municipal, da Biblioteca Nacional, na avenida, atualmente Avenida Rio Branco, certo? Reforma urbanística, então, que expressa na então capital da República a riqueza da Belle Époque. Aí está a avenida chamada, naquela época, Avenida Central, com iluminação pública. Vocês podem observar os elementos decorativos do Art Nouveau e os prédios em estilo completamente eclético, misturando gótico, românico, o estilo inglês, todo tipo de elementos decorativos, certo? Aí está então a nossa Avenida Central, o Morro do Castelo, do qual já falei em alguns momentos que foi arrasado, né? Nessa época começou a ser destruído para haver uma reforma urbanística e a urbanização do Rio de Janeiro se prolongar nessa área também. E aí temos então a Belle Époque no Brasil em 1908. E em 1908 houve uma exposição nacional comemorando a abertura dos portos com a chegada de Dom João VI em 1808. Então essa exposição foi feita na Urca, que já era um processo de expansão urbanística naquela região, naquela época passava por Copacabana, começou a ser urbanizado com a construção do grande hotel da família Guinle, né, o Copacabana Palace. Então, vamos ver alguns desses prédios e vocês vão perceber o ecletismo, por exemplo, dessa porta monumental, que nos sugere elementos neoclássicos. Aqui na entrada nós vemos embaixo aqui esses arcos com uma espécie de tríptico em cima, e já essa cúpula com elementos decorativos que é difícil até dizer a que escola pertencem, mas essa junção de diferentes referências históricas é o ecletismo que vamos ver nos pavilhões de cada estado naquela época. Esse estado, por exemplo, da Bahia, representado nesse prédio, pavilhão de Minas Gerais, os estados competindo em riqueza e luxo através da decoração para mostrar os seus valores econômicos, né?
E o mais bizarro deles, a meu ver, é esse pavilhão do estado de São Paulo, que parece até um ser vivo, com dois olhos aí, essa boca aberta, tem algo meio de aranha, meio de inseto. É uma arquitetura em busca dessa riqueza decorativa que se transforma quase que em algo orgânico, mas chama atenção para essa cúpula, que não é sequer uma cúpula simétrica, que ela tem um bojo, certo? Então, esse é um exemplo muito claro da arquitetura eclética, e aqui temos um prédio que começou a ser construído por Dom Pedro II para ser a Faculdade de Medicina, é o único desses prédios da exposição de 1908 que ainda existe, e faz parte desse fato, ele não é um prédio eclético. Então não foi construído com essa engenharia que era mais fácil de construir e destruir em seguida, de montar e desmontar através da engenharia. Ele tem suas bases sólidas, as paredes são de sustentação, a sua arquitetura é neoclássica, apesar de alguns elementos ainda que não pertencem mais, como as arcadas nas janelas, né, que não são do neoclassicismo mais puro, mas é totalmente não eclético, digamos dessa forma, né? E existe até hoje. Até hoje ele está lá na URCA, hoje em dia é sede da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais. Então vemos que a permanência dele até os dias de hoje se deve também ao seu modo construtivo, que não é na engenharia já anunciada pela grande feira da Inglaterra com o Palácio de Cristal, certo? Nessa exposição de 1908, características plenamente românticas, como um pavilhão egípcio, a busca do exotismo, tem mais nada de grego, né? A busca pela fantasia, já falamos sobre essa necessidade diante da modernidade de ter fuga através da fantasia. E o pavilhão da fábrica de tecidos Bangu, esse é o ecletismo mais acabado, porque aqui vemos nesse pórtico as proporções neoclássicas, nas janelas laterais elementos do gótico, nas torres o hinduísmo, na torre principal, né, elementos da arquitetura inglesa. Então o arquiteto está tentando mostrar nesse prédio justamente todo o seu conhecimento da história da arte. Por isso que se diz que havia uma briga entre a arquitetura dos arquitetos e a arquitetura dos engenheiros, que buscava só a racionalidade. Estamos falando dessa busca da modernidade. Nesse momento, isso era a modernidade. Um prédio que mostrava toda a riqueza da cultura, da sociedade, da história, mas a lógica da economia, a lógica da racionalidade vai se impor até chegarmos a arranha-céus com a ausência total de elementos decorativos, certo? Aqui são fotos minhas do Rio de Janeiro, chamando a atenção para vocês quando vocês andarem pelas capitais, São Paulo, Rio, Nordeste, mesmo no Amazonas. Quando vocês verem esses prédios antigos, tenham a referência. Isso é arquitetura eclética, mostrando essa época em busca de demonstração de riqueza e de progresso com elementos decorativos, juntando não somente elementos do neoclassicismo, mas da arquitetura de diferentes períodos, certo? E a segunda exposição no Brasil que eu vou mostrar para vocês é a Exposição Internacional de 1922, a comemoração da independência, que coincide com a Semana de Arte Moderna de 1922 em São Paulo, da qual vamos falar. Havia uma espécie de briga entre a capital, que tinha um caráter oficial, e São Paulo, que tinha um caráter mais independente. A exposição do governo de Epitácio Pessoa era uma tentativa de reforçar o poder central. E em São Paulo havia uma reação muito mais libertária, cultural, com a Semana de Arte Moderna de 22. Ninguém lembra da Exposição Internacional do Rio de Janeiro. É curioso, né? Como na cultura e na arte não se fala dessa exposição no Rio de Janeiro com o centenário da independência. E chama a atenção, meus jovens, ano que vem serão 200 anos. E fica a pergunta cruel: como iremos comemorar? Vamos em frente. Exposição Internacional de 22, com o desmanche do Morro do Castelo, várias áreas do litoral aí foram aterradas, ali onde hoje em dia está o aeroporto do Galeão. Tudo isso é um aterro derivado do arrasamento do Morro do Castelo. Então, essa feira comemora e coincide com esses progressos urbanísticos, chamemos de progresso. Esse obelisco existe até hoje,
O palácio atrás dele é o Palácio Monroe, que foi o Senado por muitos anos e que foi o pavilhão brasileiro numa exposição internacional que houve nos Estados Unidos. Foi montado lá, ganhou prêmios, desmontado e trazido para o Brasil, foi o nosso Senado por muitos anos e demolido, certo? Em 1972, para a passagem do metrô. E aí está então os pavilhões dessa exposição comemorativa do centenário da independência, pavilhão de festas. E aqui, já disse a vocês que ia comentar os diferentes pavilhões nacionais com suas referências nacionalistas. Pavilhão da Noruega, pavilhão da Tchecoslováquia, com essas referências da decoração da roupa e dos prédios rurais, do artesanato do país. Pavilhão do México, com suas referências espanholas. Esse pavilhão é muito interessante, da Dinamarca, porque parece ter uma referência religiosa com essa cruz e reflete uma grande modernidade na sua simplicidade, talvez monástica, austera, sem elementos decorativos, funcional. Pavilhão da América do Norte, Estados Unidos, é interessante porque tem uma certa referência espanhola também nesses arcos. Aqui ainda não há arquitetura oficial, que chamamos de estilo federal, vocês devem se lembrar, com características neoclássicas, ainda não estava definido esse padrão. E aqui, meus jovens, um pequeno parêntese com um link muito interessante que vocês podem pesquisar e ir atrás, porque é um link sobre a monarquia no Brasil. E essa foto aqui à esquerda é uma fotomontagem feita na época, porque nessa exposição, Dom Pedro II foi um personagem muito querido, importante, e aqui está uma fotomontagem mostrando ele e a família na frente do pavilhão do Brasil, com essas características mouriscas, árabes, né? Curioso. Mas é interessante, aqui em cima está a abertura no livro de honra dessa exposição. Logo após o presidente americano está assinado o imperador do Brasil, Dom Pedro II. Há referências nesse link da imprensa elogiando Dom Pedro II, ele discursa, ele é recebido. Nessa exposição foi levado o quadro Primeira Missa do Brasil, de Vitor Meirelles. Então, é nesse contexto das grandes exposições que Dom Pedro II vai a Filadélfia, conhece Graham Bell, traz o telefone para o Brasil. Então, é a extrema importância dessas feiras que eu quero destacar aqui, também mencionando a presença de Dom Pedro II na Filadélfia. Encerramos então essa parte sobre as grandes exposições de arquitetura eclética e vamos falar do ecletismo no Brasil. Vou ser rápido porque preciso chegar no simbolismo, que no nosso livro didático é um pequeno adendo no capítulo sobre impressionismo, mas tem toda uma importância que espero que consigamos chegar lá. Vamos em frente. Teatro Amazonas, então, e arquitetura eclética. A sua cúpula foi trazida da Europa, certo? Tudo isso vinha pronto. A Belle Époque da borracha na Amazônia recebia os prédios prontos da Europa com sua estrutura e até mesmo com não eram pedras, era concreto armado, certo? A cúpula é famosa por suas lajotas coloridas. A alfândega de Manaus veio também da Inglaterra, foi uma contrapartida pela concessão do uso do porto pelos ingleses. Então a estrutura metálica e os tijolos vieram para ser montados, tudo isso existe até hoje. Aí está então o detalhe da estrutura, e vários prédios em Manaus são dessa época e são então representativos da arquitetura eclética. Aqui são fotos tiradas por um amigo na Manaus atual, onde vocês veem, como já mostrei de fotos minhas também, esses elementos decorativos tão lindos, né, do passado da arquitetura eclética e dessa época no Brasil. Palácio Rio Negro hoje em dia é o palácio sede do governo do Amazonas. Em Fortaleza, Teatro José de Alencar, veio tudo pronto também, de fora as informações estão nos links e nos textos. Tem uma fachada em estilo eclético, com elementos neoclássicos e misturado com outros estilos, e nos fundos, então, está essa entrada em ferro em estilo ligado ao Art Nouveau, certo? Com elementos decorativos, fachada, vitrôs, esses elementos decorativos em ferro, certo? Teatro José de Alencar. E em Belém temos o Mercado Municipal, onde essa escada tão decorativa, né, em espiral, é tipicamente eclética, certo? Diferentes visões, mercado ver o peso, são todos construídos com esses elementos do ecletismo, com referências góticas, neoclássicas, barrocas, e a estrutura, então, em ferro, nesse contexto de transição entre a modernidade e o passado.
Teatro da Paz em Belém, passou por diversas obras, é interessante, vamos lá. Em 1904, alterou o estilo neoclássico da fachada para o eclético, com o recuo do pórtico, ornatos, do escudo do Estado e os bustos. Então, temos essa fachada aqui que está no mesmo plano das entradas em arco e depois, então, ele é recuado e se transforma numa arquitetura que tem já características do ecletismo, não puramente neoclássicas. Chegamos no Art Nouveau, vou correr. É uma expressão francesa que significa simplesmente arte nova, certo? Uma reação, então, à arte acadêmica inspirada em formas naturais, tentando mostrar, como já dissemos, que a indústria, de algum modo, recupera a riqueza e o luxo do artesanato. Interessava-se pelas artes aplicadas. Não podemos falar propriamente de uma pintura Art Nouveau, mas Art Nouveau é muito arquitetura, artes decorativas, design, artes gráficas e mobiliários. Mesmo na França se falava em inglês Modern Style, que refletia as raízes inglesas, porque a Revolução Industrial começa na Inglaterra. Então é lá que esse movimento Arts and Crafts, que espero mostrar em seguida para vocês, liderado por uma grande figura chamada William Morris, onde começa então essa busca por, de algum modo, incorporar o artesanato e a beleza decorativa dentro da indústria, atenuando as fronteiras entre belas artes e artesanato, certo? Então, apesar do Art Nouveau ter sido substituído pelos estilos modernistas racionais, funcionais do século XX, é considerada uma importante transição entre o historicismo da arte acadêmica, o historicismo do ecletismo, que usa diferentes estilos, e o modernismo, certo? O Art Nouveau está no meio. Então temos aí a entrada para o metrô, criado justamente na época da Exposição Universal de 1900, onde até mesmo a beleza decorativa servia para transformar o metrô em algo agradável, em algo atraente, em algo com status, para que as pessoas entrassem nesse túnel para pegar um trem. Então havia um interesse também em transformar essas inovações tecnológicas em algo que transmitisse conforto, luxo, riqueza. E, como eu dizia em sala de aula, quem vai limpar isso? Quem vai consertar isso quando quebrar? O Art Nouveau, ele morre, ele se extingue por sua própria falta de praticidade, porque esse luxo, essa riqueza não são sustentáveis. Então vamos ver, na Espanha, aqui vou correr, apesar do Art Nouveau merecer uma aula inteira só para ele, estamos indo adiante com o famoso, importantíssimo arquiteto Gaudí, na Espanha, que tem em Barcelona ainda hoje, são museus os edifícios que ele planejou e construiu, projetou e construiu, por sua beleza, sua riqueza extraordinária, as formas orgânicas, de um luxo e de uma riqueza extraordinárias. Então, a famosa Casa Milà, em Barcelona, com esse interior, com arcos e as formas orgânicas, é tudo de um luxo extremo. E como já dissemos então, o mobiliário, os móveis, o papel de parede, os elementos decorativos, todos obedecem a essa lógica floral, a essa lógica orgânica. E não posso deixar de citar a famosíssima catedral que está sendo construída até hoje, a Sagrada Família, em Barcelona. Então é a obra-prima, a obra mais importante de Gaudí, segue o texto para vocês lerem. Aqui alguns detalhes com suas esculturas, um estilo mais expressionista, essa modernidade que vem na arte também. E aqui a abóbada desse templo, percebem como a riqueza orgânica aqui parece uma célula. Então o Art Nouveau é um parêntese de extrema riqueza nessa transição entre o ecletismo e a arquitetura moderna. Não podemos deixar de falar dele por sua importância. E no Brasil, está em nosso livro, uma das ricas expressões do Art Nouveau é na Vila Penteado, em São Paulo, projetada por um arquiteto sueco para ser a sede, a casa de duas importantes famílias, a do Conde Álvares Penteado e a do seu genro Antônio Prado Júnior. Hoje em dia, a luxuosa construção é a sede da pós-graduação da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP. Então, essa estrutura existe até hoje, com seus elementos decorativos, e mais do que Art Nouveau, é eclético, porque aqui já temos elementos do Art Deco, que é um estilo que vem um pouco depois do Art Nouveau, que mantém os elementos decorativos, mas é mais geométrico do que orgânico, certo? Então, aqui temos essas estruturas de madeira, que lembram um pouco a arquitetura monástica, de igreja, certo? E esses elementos decorativos, até um tanto neoclássicos, talvez, na pintura. Então,
a famosa Vila Penteado, até hoje expressão do Art Nouveau no Brasil, e hoje em dia rodeada de prédios e passa ônibus na frente, carro, o que faz esse prédio perder com certeza a grandiosidade que tinha quando estava no meio de um terreno enorme da fazenda dessas famílias paulistas riquíssimas da fase de industrialização e cafeeira, certo? Então, o contexto, com certeza, urbano faz um edifício desse perder a sua grandeza. E como já dissemos, o Art Nouveau se expressa nas artes decorativas. Aqui estou citando Tiffany, que é um grande designer norte-americano, empresário, com joias e objetos do dia a dia, feitos em cristal, extremo luxo decorativo, certo? Cada objeto desses hoje em dia é uma obra de arte extremamente sofisticada e valorizada. Então, chegamos aqui, desculpem a pressa, William Morris, que é uma figura importantíssima. Era, além de designer, um político, foi membro do Congresso e buscava então esse contexto de modernidade, criando comunidade de artesãos e indústrias onde se produzia de papel de parede a móveis, arquitetura. E vamos lá, Art and Crafts foi um movimento estético e social da segunda metade do século XIX que defendeu o artesanato criativo como alternativa à mecanização e à produção em massa. Então aí trabalhos do próprio William Morris, papel de parede, azulejos, tapetes, e ele pintava também. E sua esposa, que aí está, foi uma modelo importantíssima, deu um bocado de trabalho para ele, posava para outros artistas também, e a história de William Morris é muito interessante, uma figura central nessa busca por modernidade, questionando então a riqueza do artesanato e do trabalho manual. Vale a pena ir atrás das referências sobre William Morris. Nas artes gráficas, um dos artistas mais importantes é o inglês Aubrey Beardsley, que vocês talvez já tenham visto alguma obra dele. Não vou ter tempo, infelizmente, de me deter nesse sentido dessa obra tão sofisticada e muito rica, com esses elementos decorativos maravilhosos. Mas esse tipo de arte faz parte de um movimento chamado decadentismo, por conta de sua sofisticação, certo? E vamos falar disso já já quando entremos no simbolismo, mas já faço referência a esses elementos de excesso decorativo e riqueza e luxo que vão redundar numa arte pela arte, sem compromisso social. Então, outro representante importantíssimo das artes gráficas no Art Nouveau é Alphonse Mucha, do qual já falamos quando comparamos com Gauguin, certo? Que é um artista gráfico de altíssimo sucesso, que faz propaganda, material publicitário para teatro, e é um representante da qualidade extrema da arte no Art Nouveau. Aqui são cartazes para teatro. Mencionamos esse desenho dele quando falamos de Gauguin, inaugurando então o século XX, e comparamos com a busca de Gauguin, querendo fugir desse artificialismo da sociedade burguesa, que naquele momento era triunfante, e foi morar então no Tahiti, buscando uma pureza que já anuncia o movimento hippie dos anos 60 e 70. Então, quando falamos de Gauguin, não estamos falando apenas, como dizem os livros, usava cor pura, mas estamos falando de uma busca por uma vida que faça sentido. E não podemos deixar de mencionar Toulouse-Lautrec, que apesar de não ter esses elementos decorativos, a arte dele é mais inspirada na arte japonesa, tem também uma questão de simplificação e de grafismo ligados a Art Nouveau, foi um precursor. Se falamos de pintura no Art Nouveau, podemos citar sim Gustav Klimt, que vocês com certeza conhecem, um pintor importantíssimo austríaco, associado ao simbolismo, destacou-se também dentro do movimento Art Nouveau. Uma figura muito representada no Art Nouveau é Salomé. Aqui está Salomé com a cabeça de São João Batista, aqui embaixo à direita, e Salomé está muito dentro desse contexto do simbolismo, do decadentismo. É a mulher fatal, é a mulher que, por conta do seu luxo, da sua sensualidade, representa a perdição dos homens. Então, daria para falar muito sobre esse contexto, mas aqui estou apenas citando e mostrando a vocês a beleza decorativa da arte de Gustav Klimt, que tem elementos associados ao Art Nouveau. Vou apenas iniciar, não teremos tempo de falar sobre o simbolismo, mas os slides seguem para vocês verem com calma. E essa imagem de Gustave Redon, ou de Long Redon, desculpem, que é um dos artistas mais importantes do simbolismo, sintetiza a busca desses artistas. Aqui está se falando de mundo interior, não há mais questões racionais ligadas à ideologia muito
políticas ou até ligação histórica, o mundo interior, essas manchas que estão em volta dessa figura, de algum modo estão no interior dela. Não podemos deixar de falar de Baudelaire, um crítico importantíssimo, associado ao simbolismo. Em sala de aula eu li essa poesia para vocês, com suas imagens bizarras e sinistras, ligados ao decadentismo da Belle Époque, onde a sofisticação dessas figuras torna evidente o excesso de luxo. E Boldoni era o artista preferido de Baudelaire. Hoje em dia um artista sem maior expressão, mas Baudelaire considerava Giovanni Boldoni, um dos principais representantes da modernidade, por conta justamente do seu apego à moda, ao luxo, aquilo que é muito do momento, essa coisa instantânea da modernidade, que com o tempo se revela sem importância, mas é nesse contexto de bizarrice, e esses artistas não estão ligados ao otimismo dos impressionistas, apesar de estarem na mesma época, estão já de algum modo denunciando esses aspectos sinistros da modernidade, certo? Ligados à subjetividade, à solidão. E Odilon Redon, que é um dos grandes aqui, ilustra então esse slide sobre os pintores representativos do movimento simbolista. Bresdan foi seu professor, e essa gravura chamada A Comédia da Morte é espantosamente bem desenhada, e chama a atenção para vocês que esse universo, como já vimos na pintura que inicia o simbolismo, que acabo de mostrar, é um universo interior. Essa consciência da morte é interior ao indivíduo. Por isso essa figura está dentro da caverna e olhando para si mesma. Aqui está ela dentro do quadro, certo? Está se falando no simbolismo de mundo interior. E aí está a morte comemorando sua vitória, mesmo expondo flores e frutos ao sol. É ela que ri no final. E o universo desse artista, escapando o nome dele, Rodolphe Bresdan, é um universo de metamorfose, onde a natureza toda se transforma em monstros, é uma coisa um tanto alucinada. Mesmo quando ele faz uma ilustração para o bom samaritano, que está no Novo Testamento, que está na Bíblia, o que interessa a ele, na realidade, além da bondade do personagem, é essa natureza que se transforma. Parece que o tema dele é justamente essa incessante transformação que nos leva à ideia de morte e de vida. Então, é um artista muito importante, Rodolphe Bresdan, pouco conhecido, mas que em sua obra vai refletir todas essas questões, até mesmo religiosas, sobre esse mistério na natureza, certo? Odilon Redon, seu aluno, vai expressar o silêncio nas flores, o silêncio na paisagem, o silêncio que já não tem nada a ver com a beleza das cidades da Belle Époque, o mistério da vida interior em diferentes imagens, o silêncio novamente aqui, assim como se chama esse trabalho, a figura da mulher como mistério, a sensação e a emoção e o conceito da iluminação do Buda, influência aqui até de Leonardo da Vinci nessa visão de uma natureza viva e silenciosa e mitológica, com esse abstracionismo das cores, certo? E esse Pégasus, que é quase pura linguagem, e essa figura tão misteriosa desse cíclope, que talvez seja a consciência esperando ser acordada na vida orgânica, dessa figura que dorme. Obra gráfica de Odilon Redon, o jogador, talvez nós mesmos carregando o nosso destino, o ovo, é o surrealismo e a bizarrice, a mulher como perigo, a mulher ligada à morte. E termino com esse disco voador olho. Então, é uma bizarrice de extrema riqueza. Esse trabalho é foto minha em Chicago, Gustave Moreau, ligado à mitologia, mas com esses elementos do decadentismo, da decadência, do luxo, do excesso de sensualidade, certa feminilidade nas figuras masculinas por conta do excesso de sofisticação, mas de extrema beleza. E em sala de aula eu comentava muito como esses simbolistas têm mais a ver conosco, talvez por conta das grandes sagas como Tolkien, O Senhor dos Anéis, percebem? Essas mitologias que a modernidade de algum modo abandona, esses grandes discursos de aventura e mistério. Talvez os simbolistas
tenham mantido viva essa raiz que na arte moderna nós, através da Semana de 22, para onde estamos indo, vamos ver desaparecer e a arte se transformar, como já dissemos, cada vez mais em algo abstrato, em algo conceitual, e essa mitologia riquíssima, elaborada, com elementos da fuga romântica para o Oriente, para o passado, com essas Salomés desafiadoras e perigosas, vão ficando para trás. Então, não vou ter tempo de falar sobre esses artistas aqui. Seguem os arquivos. Esses artistas influenciaram, por exemplo, Gauguin, Puvis de Chavannes, com seus quadros maravilhosos, a Irmandade Pré-Rafaelita, que é outro grupo de artistas de extrema qualidade, nesse contexto que já falamos do Art and Crafts, do movimento inglês liderado por William Morris, essa anunciação onde a luz atravessa essa porta e os elementos simbólicos elaborados com altíssima qualidade pictórica, vários artistas do movimento Arts and Crafts, Millet é maravilhoso também, cenas simbólicas, e infelizmente é o tempo que temos. Espero que gostem dessa aula.